desse assunto. É o texto, a base bíblica que fala literalmente quando Jesus foi batizado. E a gente se pergunta, mas pastor, para que é o batismo? O batismo está ligado ao arrependimento. O batismo é um ato simbólico, assim como a Santa Ceia, que todo cristão que entrega a vida a Cristo precisa passar, precisa cumprir, porque é uma ordenança de Jesus. É uma ordenança do nosso médico. A Bíblia diz em Mateus 28, versículo 19, que todo aquele que crê em quê? Crê no Evangelho, crê que Jesus veio, crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e for batizado, será salvo. Ou seja, a salvação ela não é medida pelo tempo de crente que eu tenho. A salvação ela não é medida pelas minhas vestes cumpridas. A salvação ela não é medida pelo valor da minha oferta. Tem muita gente se ilude. Não, a salvação ela é medida por valores que Jesus deixou para nós cumprir nessa terra. Isso aqui que Jesus falou não tem nada ligado com religião, religiosidade, mas é um princípio básico que o cristão que aceita Jesus, que conhece a palavra, que crê no sangue de Jesus, precisa cumprir. Aí você se pergunta, mas pastor, Jesus, ele não pecou, e por que ele foi batizado? É uma boa pergunta, porque esse é um questionamento que muitas pessoas fazem. Se o batismo é a remissão dos pecados, por que Jesus procurou João Batista? João Batista, todos nós sabemos que era um profeta de Deus, que foi levantado por Deus, é primo de Jesus, de sangue, veio primeiro na frente para abrir o caminho a Jesus. E João Batista, ele pregava no deserto uma pregação dura, dizendo: quem vos livrará, do tempo vindouro, do castigo, raça divina. Era uma pregação que, se fosse pregada no dia de hoje, ficava só o pastor na igreja olhar. Dura, era um homem duro. Só que vinha pessoas de Jerusalém, da Galiléia, de Nazaré, de várias regiões de Israel, vinha até João Batista porque era uma pregação dura, mas João pregava uma mensagem de arrependimento do pecado. Ele está dizendo: eis que o machado já está à árvore, e quem está com o machado na mão já está prestes a cortar a árvore. Ele está dizendo que é chegado um tempo de ira, de vingança da parte de Deus. E quem vos livrará das mãos do Senhor? Então, todos aqueles que procuravam João Batista pregava dizendo: vocês precisam ser batizados para ter uma nova vida com Cristo. Ou seja, o batismo nas águas é algo simbólico. Não que a água em si salva, mas é o simbolismo da água. Ou seja, nós mergulhamos como um velho homem, um pecador, e quando retornamos uma velha criatura. É por isso que, após a gente se batizar, a gente precisa se apegar ainda mais com Cristo. Porque, para os irmãos perceberem que é algo tão sério, que a vida do cristão nunca mais é a mesma. A vida do crente após o batismo ela nunca mais é a mesma. Porque o diabo ele tenta impedir você até o batismo. Porque você está deixando para trás as velhas práticas, os velhos hábitos, aquilo que fazia você se apegar, está retornando para a superfície como um novo cidadão, uma nova criatura. Então, em Atos, o apóstolo Pedro, ele prega dizendo: arrependei-vos e sejam batizados para que a salvação entre para vocês. Então, o batismo está ligado ao arrependimento. Eu conheço a Cristo, eu amo a Cristo, eu quero morar com Cristo, e agora eu preciso me batizar para ter uma vida 100% com Cristo. Ainda que nós estamos na igreja, buscando, congregando, mas sem batismo, a nossa vida cristã é incompleta. Porque, de fato, o batismo está enraizado na salvação.
Se o batismo ele não fosse tão sério, um assunto tão sério, Jesus não tinha ordenado. Jesus não tinha ordenado. Nós olhamos para a Bíblia e vemos diversos milagres que Jesus fez, mas ordenanças foram poucos, e o batismo está ligado em uma dessas. A Santa Ceia ela é também algo simbólico. A Santa Ceia ela serve para quê, pastor? Não só para trazer comunhão de nós, igreja, para com Cristo, mas ela também serve como uma lembrança da morte do Senhor. Uma lembrança de que um dia ele desceu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E por isso a palavra diz, quando nós lemos aquela leitura conhecida em 2 Coríntios 11, dizendo, e portanto, eu me esqueci o versículo, fazeis em memória de mim. Então a Santa Ceia é um momento em que não a igreja vai ao encontro de Cristo na adoração como de costume, nos cultos. A gente adora e vai ao encontro de Cristo através da adoração. Mas é o próprio Cristo que desce e recebe a igreja. É por isso que o culto de Santa Ceia é diferente dos cultos da vitória, culto de jovem, culto da família. Porque é um momento em que nós estamos cercando a mesa e se lembramos do sacrifício de Jesus. Então o batismo ele serve para legalizar o meu e o teu arrependimento. Eu estou legalizando na terra e autenticando nos céus o meu arrependimento. Eu estou dizendo assim, eu estou de fato legalizando e publicamente que agora eu sou um cidadão do céu. Amém? Agora eu sou um cidadão do céu, toda esta terra como peregrino, mas o batismo me fez lembrar que após a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. O véu do templo simbolizava uma divisão que todas as vezes que alguém vinha consultar Deus, precisava consultar o sacerdote. Aí o sacerdote consultava a Deus por você. Depois da morte de Jesus, não precisa você procurar o sacerdote, pastor, consulta a Deus por mim. Não. Aonde você estiver, você ora, consulta a Deus, sente a presença de Deus, Deus fala contigo. Então, o batismo ele está ligado a isso. João Batista ele toma um susto. Ele diz assim, mas como assim? É tu que tem que me batizar, Jesus. É o Senhor que tem que me batizar. João Batista está querendo dizer assim, mas eu estou pregando sobre o Senhor há alguns anos. E como assim tu vens para mim te batizar? Ele estava querendo dizer, tu não tem pecado nenhum. Mas Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus está querendo dizer, João Batista, o que vai acontecer agora está escrito. Eu não tenho pecado, nunca pequei, mas que seja cumprida 100% a vontade do meu Pai. Ou seja, pastor, Jesus fez isso para cumprir uma palavra, foi. Ou seja, Jesus ele não precisou ser batizado como eu e você, mas ele se batizou para cumprir, para ser um exemplo, como um cordeiro vivo, para mim e para você. Jesus ele foi exemplo de tudo, para que hoje eu olhasse para ele e falasse, Jesus é o modelo perfeito de exemplo para mim. Então, se Jesus não fosse batizado, a gente iria questionar, ou muitos pastores, muitas religiões iriam questionar dizendo, mas para que eu vou me batizar? Se Jesus não me deu o exemplo. Aí Jesus é batizado por João Batista, quando ele sai das águas do Rio Jordão, o céu se abre e desce uma pomba branca, simbolizando o Espírito Santo, e ele ouve a voz de Deus, do seu Pai, dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu me converti. Após ali, Jesus ele vai para o deserto e é tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Ou seja, Jesus dá início ao seu ministério de 3 anos e 6 meses após o batismo. É após o batismo que ele é perseguido. É após o batismo que os fariseus perseguem ele para crucificar. É após o batismo que o diabo percebe que Jesus está decidido a cumprir a vontade do Pai, que é pregar e morrer na cruz. Mas Jesus não desiste.
Os meus pastores antigamente eles falavam assim: tem certeza que vai ser batizado? Porque o diabo ele vai te tentar 2 vezes mais. É por isso que muita gente que batiza, ele não suporta a pressão da perseguição, das tentações, dos convites. Por quê? Porque o diabo sabe que após o batismo existe algo na tua vida que é mudado. É como se um selo selasse na tua vida. É como se você fosse selado ali por algo divino. É por isso que o diabo te persegue. Então hoje, essa é a palavra que você precisa entender, irmã Dinaldo. O batismo ele é para o arrependimento de pecado. Pastor, mas após o batismo eu não vou continuar sendo pecador? Vai. Mas o pecador remido pelo sangue de Jesus. Existe uma diferença. Após nós se batizar, não é que nós vamos ser santos 100% e precisar não. Nós vamos cometer tropeços, porque nós somos seres humanos que estamos ligados ao velho Adão. Nós temos como natureza o pecado. Nós fomos formados por iniquidade. Mas, após o batismo, nós se tornaremos pecadores remidos pelo sangue do Senhor. Então, quem vai entrar nas águas para ser batizado, está declarando uma coisa no mundo espiritual. Eu já não vivo eu, mas agora eu vivo com Cristo. Eu já não vivo mais as minhas vontades, mas agora eu vivo as vontades do Senhor. O batismo, eu estou me remindo de todo o pecado, eu estou abandonando o velho homem. O velho homem é o quê? As velhas práticas, os velhos hábitos, as palavras top. E estou renascendo. Para encerrar, eu costumo dizer que quem entra nas águas para se batizar, nasce ali no recém-nascido. É como uma criança que abre a luz do hospital. Um bebezinho recém-nascido. Ou seja, morre com o mundo. Está legalizando a morte do mundo. Porque assim como Jesus, ele morreu na cruz, derramou quase o sangue todo, ele morreu e ressuscitou. O batismo ele simboliza a minha morte para o mundo e um novo renascimento para Cristo e para o Reino. Eu estou legalizando a minha ida para o céu. E no céu nós não iremos entrar pelo muro, pelas janelas. Nós iremos entrar pelas portas e triunfar por ele. Amém ou não amém? Amém. Então é isso, o batismo é isso. Ah, pastor, não. Esse é o fundamento do batismo. É para a remissão e arrependimento dos pecados, porque foi uma ordem. Quando alguém te perguntar, para que eu batismo? Você diz assim, o batismo foi uma ordem, não foi uma ordem de bispo, de apóstolo, de padre, de pastor, não. Foi uma ordem de Jesus. O batismo é uma ordenança. É como se fosse uma obrigação do cristão. É uma ordenança de Jesus, está acima da lei. Aí Jesus é batizado para ser exemplo para mim e para você. Ele foi exemplo de trabalho, foi exemplo de batismo, foi exemplo de humildade, foi exemplo de mansidão, foi exemplo, sabe, irmãos? É uma lista grande. Jesus foi exemplo de perseverança. Jesus foi exemplo de um cordeiro mudo, mesmo levando chicotadas que aqueles ossos de baleia que os soldados romanos usavam, no chicote, na ponta do chicote, entrava na carne de Jesus, ficava pedaços de carne, sangue. Jesus não disse uma palavra. Mas ele foi levando aquele madeiro. Se você pesquisar, dá um Google depois, e pesquisar qual é a madeira da cruz de Jesus, você vai se assustar. Era uma madeira romana, pesadíssima. Era um tronco muito grosso, Jesus levou nos ombros. E aquele peso simbolizava o meu pecado e o teu pecado. Amém? Então por isso que ele disse, batize. Se batiza para você nascer de novo, como assim eu nasci também. Vamos ficar de pé para nós orar.